Nação flamenguista, eu vejo muita mídia discutir a atuação do Flamengo, né? O Flamengo não fez uma grande partida, sem sombra de dúvida não fez. Que Felipe Luiz errou, também concordo. Felipe Luiz errou na escalação, achando, ele, claro, não vai afirmar, né? Mas ele achava que o jogo era fácil e colocou Everton Araújo para dar mais experiência, dar mais rodagem, e foi aí onde o Flamengo ficou com um jogador a menos, né? E o que será que a imprensa, né, a mídia, né, alternativa, a mídia, aquela mídia palmeirense, está achando disso aí? Sem sombra de dúvida, o Flamengo pode se classificar. Se o Flamengo poderia perder, foi nesse momento, né, que poderia perder. Eu acho que não é motivo para pânico. O Flamengo vai se classificar. Eu ainda acredito o Flamengo se classificando na primeira posição do grupo. Só que sirva de lição. Jogo de Libertadores não é para colocar um cara para fazer teste, pessoal. O cara sequer via sendo relacionado, e Felipe Luiz coloca o cara para ser titular no meio campo do Flamengo, né? Foi um erro, consertou no segundo tempo, mas já era tarde demais. Agora é ir buscar a vitória fora de casa, né? Pois é, vamos ver o que a mídia tá falando aí. Créditos do vídeo aqui, né? Vou deixar aqui o crédito do vídeo para o canal Opina Pouco, onde ele discute aí também a questão da opinião do Mauro César. Vamos acompanhar aí, pessoal. No final do vídeo eu deixo a minha opinião. Vamos lá. Do Flamengo, eu não assisti o jogo, mas depois eu vi um compacto, vi alguns melhores momentos. Também assisti alguns canais aí de mídias alternativas a respeito do jogo do Flamengo. Mano, assim, eu tava assistindo o jogo do Palmeiras, né? Mas eu tava falando lá com o Eldevan, que ele é flamenguista. Aí ele mandou assim pra mim: vai começar o segundo tempo agora. Wesley, Gerson e Pulgar vão entrar. Eu olhei a mensagem assim, eu falei assim, mas peraí, esses caras não estão em campo? Porque se vão entrar no segundo tempo, significa que eles não estão em campo. O time foi pra Libertadores sem o Gerson, sem o Wesley e sem o Pulgar? Tá ligado? Mano, aí eu fui ver a escalação. E cara, assim, eu acho que o Felipe Luiz comeu bronha na escalação da equipe. Comeu bronha. Ah, Neto, mas a equipe do Flamengo ela é muito boa. Então, o elenco que entrou era pra vencer da mesma forma. Não justifica. Eu entendo, realmente, não justifica mesmo. Porque mesmo com o elenco alternativo, mesmo com a terceira opção de jogador, o Flamengo ainda é muito, mas muito acima do Central Córdoba. Realmente, não justifica. Nesse ponto, o torcedor que utilizar essa argumentação, ele tem razão. Só que é noite de Libertadores dentro do Maracanã, com a volta de um atleta. Eu penso assim, mano. É noite de Libertadores. Libertadores é Libertadores. Libertadores é Libertadores. E a gente sabe que, às vezes, você se classificar em segundo lugar no grupo traz consequências. Dificulta um pouco o caminho ali no chaveamento. Então, assim, eu estranhei ontem ele não ter entrado ali com o Gerson, com o Wesley. Eu estranhei, porque quando você olha as estatísticas, eu fui olhar a estatística de jogo, o Flamengo teve 80% da posse de bola. Deu quase 20 chutes a gol contra, eu acho que 7, 8 do Central Córdoba. Tipo assim, os números do Flamengo foi, tipo, esmagador. E é aquela parada, né? A planilha não reflete o futebol. Como que é engraçado isso? Porque é aquele negócio, quando você olha os números de alguns jogadores do Palmeiras, você fala assim, meu Deus do céu, que jogador. Você vai ver na prática, não é aquilo. Eu acredito que o Felipe Luiz, ele errou na hora da escalação. E aí eu assisti uma parte do Mauro César, que mandou um recado pro Felipe Luiz, e o Felipe Luiz também justificando algumas tomadas de decisões. Eu vou colocar aí pra vocês o áudio. É que o Mauro César ele não permite reprodução, tá? Na íntegra, sim. Ele não permite isso. Eu vou colocar o áudio, então. Vocês viram aí? Eu peguei alguns trechos aí. Cara, assim, o Felipe Luiz ele perde uma invencibilidade de 27 jogos. Tipo assim, o cara, desde que assumiu o Flamengo, tem apenas 2 derrotas. Eu entendo a frustração e a revolta do torcedor. Eu mesmo fico revoltado quando o Palmeiras ganha jogando mal. Eu fico imaginando perder dentro de um Maracanã na volta do Pedro, que é um dos jogadores ali, né, um dos maiores símbolos do Flamengo aí da atualidade. Então realmente é muito frustrante isso. Eu entendo, super entendo. Mas eu acredito que o Felipe Luiz ele é inteligente o suficiente.
Pois é, ele é inteligente o suficiente para ver que errou e consertar o erro, né? Eu acho que tem hora que é bom uma derrota, né, pessoal? É como eu falei, colocou os jogadores pensando que ia ser um jogo fácil. Só que ele não vai assumir, né? Agora é remar contra a maré, né? Tem que ganhar fora, né? Da LDU, do Central Córdoba. Tem condições de ganhar? Para mim, sem sombra de dúvida, pessoal. Tem condição de ir lá no campo da LDU, no Central Córdoba, e trazer a vitória, né? Só que é como o Neto aí fala, pessoal, não pode jogo de Libertadores, não, principalmente o primeiro jogo, né? Era para sair com 2 vitórias, 6 pontos, agora é terceiro colocado do grupo, né? Para aprender com os erros. Eu vou colocar um trecho da coletiva dele, lá do canal Paparazzo Rubro Negro, tá? As imagens do canal Paparazzo Rubro Negro, créditos aí. Vou colocar um trechinho, só para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer aqui. Bora lá. Ele mesmo é sincero ao falar da falha na estruturação da equipe. Que ele começou a colocar jogadores em posições de uma forma que esses jogadores não estavam adaptados e prontos ainda. Então ele cometeu um erro por querer ir atrás do resultado, por querer vencer o jogo. A diferença entre o bom técnico e o técnico mediano é justamente o que ele aprende para o jogo seguinte. O que a gente mais reclama do Abel hoje? Da teimosia dele. Então é muito complicado quando você tem um técnico teimoso. Hoje, como o Mauro César falou, foi o batismo ontem, na verdade, né, do Felipe Luiz. Agora precisa enxergar para que caminho que ele vai. Vai traçar o caminho da teimosia ou vai traçar o caminho de não? Vão aprender com os erros. Tá? Isso não faz do cara um técnico ruim, pelo amor de Deus, gente. São só 2 derrotas. O cara tem mais título que derrota. Então isso não... Pô, nenhum time é invencível. Mas eu entendo a frustração do torcedor. Eu entendo. Beleza? Pois é, pessoal. Como o Neto aí mesmo falou, tem situações que o treinador tem que reconhecer e aprender, né? Foi o que o Felipe Luiz aí fez, né? Ele disse que errou. Primeiro ele errou na escalação. No fundo, eu sei que ele, na consciência dele, ele errou em imaginar que o jogo ia ser fácil. Ele sabia, ele imaginava, ele talvez pensasse que o jogo fosse fácil e escalou esse time aí, principalmente Everton Araújo, que para mim não deveria ter entrado. Se ele queria poupar o jogador para ter sido colocado, era Alan, né? E não Everton Araújo, né? Ele sabe, né? Ele sabe que queria ganhar quilometragem com o jogador, queria botar o jogador no ritmo de jogo, mas jogo de Libertadores, jogando em casa, pessoal. Primeiro que eu acho que não deveria poupar. Brasileirão você pode recuperar, né? Você perdeu uma, você pode recuperar na frente, são vários jogos, né? Agora Libertadores só tem mais 2 jogos em casa pro Flamengo. Então, dificilmente para você recuperar, você vai ter que ir agora na Argentina, vai ter que ir no campo da LDU e tentar recuperar esses pontos, né? Hoje é o terceiro colocado. Mas não é também chegar aqui e dizer que tá tudo errado no Flamengo, né? Porque eu vejo torcedor flamenguista, ele vai de 10 a 100 e de 100 a 10 muito rápido, né? Se ganha, tá tudo perfeito. Se perde um jogo, tá tudo errado. Não, pessoal. Felipe Luiz foi bem realista aí. Ele errou em escalar o time, errou em algumas opções. Quando colocou, os caras também não renderam, não produziram, na verdade é essa, né? Não teve como reverter o placar, a situação, mas não tem nada perdido, né? Perdeu, que sirva de lição, perdeu na hora que poderia perder, fase de grupo ainda, né? O segundo jogo. Agora, uma coisa tem que ser ressaltada, né? São 2 jogos de Libertadores e 2 mal atuações. Ainda bem que veio o resultado lá contra o Deportivo Táchira, né? Mas já no Maracanã não veio o resultado contra o Córdoba, né? É desesperador? Não, né? Eu acho que o time está no acrescento, né? E por que não está fazendo bons jogos na Libertadores? Simples, pessoal. Lá contra o Deportivo Táchira, Flamengo com várias modificações, vários atacantes, não rendeu. Aí Felipe Luiz era para ter aprendido lá, né? Vem no jogo de casa, era para ter feito o básico, simples, né? E colocado
o time titular para já sair com 2 vitórias, não se preocupar mais na frente, né? Mas felizmente não foi isso que aconteceu. Nova má atuação. Ele aprenda. A gente sempre diz aqui, o Flamengo não é invencível, o Flamengo vai perder sim. Isso aí vai fazer parte, né? Como muitos dizem aí que ele foi batizado, né? Mas eu não vejo motivo para desespero. Vejo motivo para alerta. Quer ganhar o Campeonato Brasileiro? Ok, mas o Campeonato Brasileiro, como eu disse, você perde 1, 2, 3, tem como recuperar. Agora, Libertadores, você perdeu 2, pessoal. Você pode ficar de fora, né? Das oitavas, né? E que para o Flamengo seria terrível, né? O Flamengo, que é o clube que muitos dão aí como forte candidato a ganhar a Libertadores, se quer passar da primeira fase, né? Aí já vai ficar marcado, né, na carreira de Felipe Luiz, né? Eu espero que não seja assim, né? Eu espero que o Flamengo recupere esses pontos. Que além de se classificar, para mim, é importante terminar em primeiro, né? Para decidir em casa. Eu sei que tem muito torcedor aí que não, o importante é se classificar. Claro, o importante é se classificar, mas conseguir a primeira colocação do grupo ainda é melhor ainda, né? Vamos torcer que na próxima partida aí o Flamengo consiga recuperar esses pontos, né? A altitude contra a LDU e agora? Vai com titular, vai com reserva. Tem que ser definido, né? A gente espera que vá com titular, né? Porque é um jogo decisivo. Se perder para a LDU vai a 7. Aí o Deportivo Tátara joga com o Córdoba. O Córdoba pode ir a 7 e o Flamengo com 3. Continuar com 3. Então pode ser complicado, né, pessoal? Não é tão fácil assim também não, né? Tem que jogar bola. A realidade é essa, né? Precisa da vitória lá no campo da LDU. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aqui, se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.